Bom dia a todos, a todas e a todos. Vamos então dar início a esta nossa palestra e, de acordo com o programa, cabe-me fazer a intervenção inicial. Estimados membros da direção da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, estimados membros da Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola, estimados convidados, estimados estudantes, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é o 7º dia de 2022 e, por isso, julgo que ainda estou em tempo de juntar-me a todos aqueles que desejaram a cada um de vós um ano novo próspero. Nesse novo ano, enquanto Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, começamos as nossas atividades abordando uma temática que não pertence ao planeta das ciências jurídicas, como geralmente se espera de uma faculdade de Direito. Ao contrário, optamos por eleger uma temática que é, digamos assim, um satélite do planeta do direito. Refiro-me à leitura. A leitura, mais do que ter uma conexão com o mundo do direito, é um hábito que, enquanto Homo sapiens, nos distingue dos demais animais. Já dizia Francis Bacon que a leitura torna o homem completo. Por conseguinte, é da leitura e, sobretudo, das técnicas de leitura dinâmica que ouviremos falar ao longo da nossa palestra de hoje. Deixe-me dizer-vos que a ideia dessa atividade partiu dos próprios estudantes. Foram eles, os estudantes, que, desde novembro do ano passado, no encontro que mantiveram com o nosso preletor de hoje, o mestre Silva Santos, foram eles, como dizia, que solicitaram que o nosso preletor voltasse à Universidade Católica de Angola para falar sobre leitura dinâmica. Na altura, ficou a promessa de isso ser feito tão breve quanto possível, o que agora fazemos passados 57 dias, exatamente 57 dias. Por isso, o nosso agradecimento vai à comunidade estudantil ucraniana pela sugestão deste pertinente tema e não podíamos igualmente de estender o nosso agradecimento à direção da Faculdade de Direito, da UCAN, por ter desde logo abraçado essa iniciativa, que conta com o valioso apoio da Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola e do Colégio Clara de Assis. Deste modo, cá estamos novamente com o mestre Silva Santos, ele que é um filho da Universidade Católica de Angola, onde concluiu, de resto, a sua licenciatura em Direito. Como ele próprio gosta de dizer, estar na UCAN dá-lhe sempre uma sensação de regresso a casa. E ainda bem que assim é. O nosso preletor,
fiel à sua tradição familiar, concluiu igualmente o mestrado em Direito por uma universidade católica, no caso, a Universidade Católica de Portugal. Perguntei-o certa vez o porquê dessa instituição de ensino e a resposta que me foi dada foi simples, por ser uma universidade católica. A nós, enquanto Universidade Católica, só nos resta, por isso, agradecer a essa fidelidade do mestre Silva Santos. Foi, entretanto, no mundo profissional, quer enquanto consultor jurídico, quer como empreendedor ou ainda como palestrante motivacional, que o nosso preletor despertou para o fato, para a realidade de que o sucesso não depende apenas do canudo que se recebe nas universidades. Esse sucesso nem tampouco depende somente da competência para aplicar a norma jurídica. O mestre Silva Santos percebeu desde muito cedo que mais do que tudo isso era ainda crucial adquirir habilidades comportamentais. Os ingleses chamam a isso, os anglo-saxões denominam tais habilidades comportamentais por soft skills. Por conseguinte, a procura dessas habilidades comportamentais levou o nosso preletor a embarcar numa peregrinação no campo do desenvolvimento pessoal. Ele, consequentemente, fixou para si a meta da leitura de pelo menos um livro por semana, o que totaliza 4 livros por mês e 52 livros por ano. Repito, um livro por semana, correspondente a 4 livros por mês e 52 livros por ano. Na verdade, em alguns casos, o nosso preletor lê mais do que 4 livros por mês. Isso, obviamente, levou o mestre Silva Santos a aperfeiçoar as suas habilidades de leitura. Daí, o ter tomado contacto com as técnicas de leitura dinâmica. Estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores, talvez importe dizer que o nosso preletor tem no WhatsApp um grupo denominado Caminho da Prosperidade. Eu sei que alguns dos participantes são membros desse grupo e podem, por isso, confirmar aquilo que eu vou dizer a seguir. O mestre Silva tem tido a disciplina de colocar semanalmente, religiosamente, todas as semanas, no grupo Caminho da Prosperidade, o resumo de cada um dos livros que lê. Dito de outro modo, o nosso preletor, mais do que apenas nos incentivar a fazer um pacto com a leitura, ele prova-nos que vive aquilo que apregoa. Não fala apenas, também faz. E, apesar da coerência entre o seu discurso e a prática, o mestre Silva ainda assim não se dá por satisfeito. Ele diz ter deixado de ser um leitor tartaruga, mas que ainda não se tornou um leitor chita, que ambiciona ser. Todos nós, nesta sala, sabemos que a chita
é considerada como sendo o animal mais veloz que existe na face do nosso planeta. Por isso, a meta do mestre Silva é expandir a sua velocidade de leitura por minuto, o que, obviamente, exige, sobretudo, bastante foco. É, pois, isso o que auguramos que o mestre Silva Santos partilhe conosco durante essa palestra e oxalá que, no final, cada um de nós tenha, pelo menos, adquirido as sementes que nos transformem em verdadeiros leitores chitas. É, por isso, pertinente a observação do meu xará Mário Quintana, que não é Mário Quinta, mas esteve muito próximo disso. E ele diz-nos o seguinte: o verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler, mas não lê. Fim de citação. Tendo esgotado o tempo que me foi reservado pela organização, passo de imediato a palavra ao nosso preletor, o mestre Silva Santos. Muito obrigado a todos. Caro doutor Amílcar Mário Quinta, meu estimado colega e amigo, muito obrigado. Bom dia a todos, um bom dia com a intenção da palavra, que tenhamos todos hoje um bom dia, uma saudação especial, como o próprio doutor Mário Quinta diz, por iniciarmos mais um ano que ainda é mesmo novo, as festividades apenas terminam hoje e, portanto, um bom dia e um bom ano novo. Antes de prosseguir, queria, de modo especial, agradecer mais uma vez a insistência do Dr. Mário Quinta em fazer com que os estudantes, para além dos conhecimentos técnicos, adquiram também aquilo que ele diz na sua apresentação, os chamados soft skills, que são, na verdade, as habilidades mais requeridas, mais exigidas para a obtenção de sucesso hoje. Então, Dr. Mário Quinta, não me vou cansar de agradecer por tudo quanto tens feito para os estudantes e a oportunidade que tem dado para partilhar não só com os estudantes e todos os demais interessados neste tipo de conhecimentos. A todos os meus caros presentes, muito obrigado pela vossa presença, por estarem aqui para este momento de partilha de conhecimentos que são considerados importantes para a nossa progressão, para o nosso sucesso. Hoje, como disse e bem o Dr. Mário Quinta, o tema foge um bocadinho à minha temática habitual e vamos falar de algo que tem sido o meu pão de cada dia, um desafio, como bem disse o Dr. Mário Quinta, que é ler. Vamos falar hoje da leitura dinâmica, ok? Mas na perspectiva não só de saber como ler mais rápido, mas ler rápido sem prejudicar a compreensão e a retenção do que se lê. Porque uma das críticas que se faz à leitura dinâmica, e já vamos ver mais à frente, é precisamente esta, a que a leitura dinâmica dá velocidade, mas prejudica a compreensão. Ok? É um tema pertinente, é um tema importante e mais uma vez, agradecer e parabenizar o Dr. Mário Quinta e aos estudantes que propuseram a abordagem desse tema, porque
Hoje, vivemos a chamada era da velocidade. Estamos permanentemente na corrida. Tudo muda numa velocidade estonteante. E quem não acompanha esta velocidade, quem não está no compasso, acaba por ficar atrás. E se ficamos atrás, se não evoluímos, se não crescemos, como disse num dos meus posts já há muito tempo atrás, quem não cresce morre, efetivamente. Ok? E mais do que estar no compasso, no acompanhamento da cadência, é preciso estar na vanguarda, é preciso estar à frente de todos. E para estarmos à frente, para estarmos na vanguarda, não temos outra alternativa que não seja de ter conhecimento e dominar a informação. Só vai poder estar efetivamente na vanguarda quem detiver conhecimento e quem dominar a informação. Por quê? Porque hoje vivemos a chamada era da informação, a revolução, a segunda revolução industrial, a revolução que nos permite ter outro tipo de projeção que não sejam apenas máquinas ou capital, mas que a própria informação se torna em capital inestimável para nos colocar no sucesso. Mas na era da informação, que também é uma era onde existe intoxicação, excesso de informação, não temos outra alternativa de estar na vanguarda que não seja por uma das fontes, a mais tradicional. Eu sei que me vão dizer que não adquirimos apenas conhecimento através desta fonte, mas ainda continua a ser a principal fonte de aquisição de conhecimento, que é a leitura. Leitura nas mais variadas formas e formatos, através de livros, através de jornais, através de e-books, revistas, enfim, tudo o que estiver escrito ainda continua a ser a principal fonte de conhecimento hoje. Se quisermos efetivamente estar na vanguarda, temos que efetivamente ler. Numa pesquisa pequena que fiz ontem, não é? Perguntei ao Google quantos livros existem no mundo. E o Google fez uma atualização pontual até a altura em que eu fiz a pesquisa ontem. No mundo existiam 130 milhões de livros escritos. Livros. Não estamos a falar de escrita, porque de escrita, então, já nem podemos falar. E a questão, e é uma das questões que me coloquei, porque eu sou amante de livro, todos estes livros que vocês estão a ver aí atrás foram adquiridos muito recentemente. Como ler tantos livros com tão pouco tempo de que dispomos? Provavelmente uma das perguntas que os estudantes devem estar a fazer-se: como ler toda a bibliografia de cada uma das disciplinas? E a bibliografia é imensa. Como fazer isto? A única forma que existe é aprender a ler. Muito recentemente, estamos a falar 2, 3 dias atrás, quando o Dr. Mário Quinta publicou numa plataforma da qual fazemos parte, um amigo, colega, questionou se era mesmo necessário perder tempo a falar de uma coisa que todos nós sabemos fazer, que é ler. E a resposta a este nosso colega, porque eu tenho grande estima e que convidei a estar aqui presente, foi a de que, infelizmente, para nossa tristeza, não sabemos ler. Poucos, efetivamente, sabem ler. Há um índice de avaliação dos sistemas educativos mais destacados no mundo, e um dos índices que entra na equação da avaliação dos estudantes é precisamente a capacidade de ler. E, até agora, poucos países, o top 10
é dominado até muito recentemente pela Finlândia, os países asiáticos e mesmo os Estados Unidos já não tem estado na vanguarda da leitura. Ou seja, lemos muito pouco. A taxa de leitura em Angola deve ser 0, qualquer coisa de livros lidos por ano. Lemos pouco. E quando lemos, fazemos-lo mal. Ou seja, temos mesmo de aprender a ler, porque, com toda a tristeza, não sabemos ler. E por que da afirmação? O Dr. Mário Quinta, agora há pouco, usou estas metáforas, porque para o dinamismo da leitura, para a interpretação e a compreensão, nós temos 3 tipos. Apenas para o dinamismo, para a mecanização da leitura. Temos a leitura silábica, que é aquela que nós aprendemos quando aprendemos a ler, que é feita na alfabetização, que é a junção de letras para formar as palavras. Isto, quem aprende são os mais novos, ok? Já não estamos neste nível, porque depois, com a aprendizagem da leitura, passamos para a chamada leitura elementar. A leitura elementar, ela também não é a mais eficaz. E, infelizmente, a grande maioria de todos nós nos situamos aqui, na leitura elementar. Portanto, é aqui onde todos nós estamos, na leitura elementar. Mas depois existe a leitura dinâmica. Também tem níveis. Existe a liga do amadorismo, a liga daqueles que estão na transição e a liga profissional. Ok? Daqueles que efetivamente leem a uma velocidade, como o doutor Quinta diz, a uma velocidade do chita, não é? Grande parte de nós está na velocidade da lebre. Quando em vez rápido, quando em vez lento. Quando em vez uns truques e tal, conseguimos andar, mas não temos ainda a velocidade necessária para conseguirmos ombrear com aqueles que leem de forma dinâmica. A leitura elementar, este é o fundamento pelo qual afirmei que não sabíamos ler, não é? Ela não permite fazer uma leitura na velocidade que é exigida. Por quê? Porque a mecânica da leitura consiste em fazermos o percurso com os olhos nas letras e nas palavras escritas, ok? Nós, quando lemos, não é? Fazemos o percurso com a vista pelas letras. E, infelizmente, o nosso olhar, os nossos olhos, só têm capacidade para fixar uma palavra de cada vez. E este processo de fixação e de percurso na leitura é acompanhado pela mente. A nossa mente é muito mais rápida. A mente não conhece vazios. A mente está permanentemente a fazer associações e a estabelecer a fazer o seu trabalho de raciocínio. Então, quando nós lemos uma palavra, a mente faz associações, a mente impulsiona a imaginação e acabamos por nos perder. Por isso é que quando nós estamos na leitura elementar, começamos a ler 2, 3 palavras, não é? Pensamos no que as palavras sugerem, imaginem que estamos a pensar numa boa fubada, na festa de ontem, na Joaquina Ana Maria, na Antônia, minha namorada, no que me fizeram ontem. Vejo a palavra amor, penso na palavra amor e me perco. Ok? Por isso é que muitas pessoas, e já aconteceu muitas vezes, estamos a ler e paramos e recuamos e avançamos e nos perdemos e ficamos ali e a leitura fica retardada, fica atrasada. Outro problema que temos quando lemos na leitura elementar é a subvocalização. Todos nós, eu pessoalmente, confesso, ainda não consegui ultrapassar a subvocalização. A subvocalização é o quê? É nós lermos as palavras, repetirmos as palavras na mente. Há uns que fazem mesmo isto. Avanço, retrocesso, vocalização. Fazemos mesmo isto. Repetimos na nossa mente aquilo que lemos. Isto também, de alguma forma, cria distração,
cria divagação e cria retrocesso. Para nós conseguirmos ganhar impulso e velocidade, temos mesmo que aprender a ler. E uma das formas para a leitura com rapidez tem que ser a leitura dinâmica, que é o nosso tema de hoje, não é? A leitura dinâmica é um conjunto de técnicas que permitem o aumento de velocidade na leitura, mas um aumento mecânico. Na verdade, o que a leitura dinâmica faz é forçar o nosso olhar a sintonizar com a nossa mente. Entramos na sintonia perfeita. Aquilo que eu estiver a ler, interpreto simultaneamente, não é? E entro no compasso. Portanto, há uma velocidade cadencial, rítmica, entre aquilo que eu penso, que eu que estou a ler, e aquilo que efetivamente estou a ler. Este processo ajuda na concentração. Porque se eu estou a ler, estou a interpretar, estou na velocidade cadenciada, eu fico mais concentrado. Eu estou dentro do assunto. Então, o que a leitura dinâmica proporciona é precisamente isto. Primeiro, é o aumento da velocidade, vamos, da leitura lebre, portanto, da velocidade lebre à velocidade chita, não é? Ainda não é supersônica. E os neurocientistas dizem que não é possível atingir a velocidade supersônica na leitura mecânica, mas há uma outra linha doutrinal que diz que sim, é possível, mas o que nós podemos e aqui reter é que a leitura dinâmica nos ajuda sim a aumentar a nossa velocidade para em pouco tempo podermos ler muito mais do que eventualmente leríamos na situação da leitura elementar. E também no aumento da concentração. E por que aumento da concentração? Como disse, o nosso olhar só fixa uma palavra e cada palavra, como tem significado, pode levar-nos à distração. Ao lermos rápido, tendo apenas o significado, nós fazemos associação. E essa leitura, para que seja uma leitura associada à mente, ela precisa ser feita por blocos. Porque a nossa mente não lê, interpreta, ok? Depois que aprendemos, a nossa mente já não se preocupa em perguntar-se, ela simplesmente interpreta. E a leitura por blocos, a leitura mecânica, dinâmica, queria dizer, proporciona exatamente isto. Permitir que a gente leia ideias, leia frases e não leia palavras. E isso dá uma velocidade diferente. Então, para propiciar esta concentração, para propiciar esta velocidade, existem técnicas próprias, não é? Aqui destacar fundamentalmente duas, em termos de classificação geral. E eu dividi também, classifiquei também as técnicas mecânicas, as técnicas da dinâmica, da leitura dinâmica em duas. As chamadas mecânicas, aquilo que é mesmo mecânico, e o mecânico é aquilo que trabalha do tucu, sem olhar muito para a interpretação, sem preocupar-nos muito por aquilo que estivermos a ler, ok? Aqui, inicialmente, é fazer com que o nosso olho esteja perfeitamente sintonizado com aquilo que lemos. Temos duas técnicas fundamentais consideradas em bloco, que é a técnica da leitura guia, que consiste em disciplinar o nosso olhar a seguir a nossa mente. E essa leitura é feita, vamos lá ver, é feita fazendo com que, como a nossa mente é preguiçosa e tem tendência a ler palavra por palavra, é forçarmos a nossa mente a ler de forma cadenciada, sem parar. Forma cadenciada, sem parar. E isto podemos fazer, não é? Guiar a nossa leitura com lápis,
com um papel ou com qualquer outro material que permita que a gente acompanhe efetivamente a cadência. Depois, aí se coloca a questão da velocidade. Ok? A velocidade. Para aumentar a velocidade, nós precisamos de fazer uma pré-preparação. Só seremos mais velozes na leitura, termos capacidade de sintonizar mente e o olhar e aquilo que está escrito, se nós já tivermos esta pré-preparação, que consiste em ter, primeiro, um vocabulário, ter um conhecimento mínimo das matérias que estamos a ler. Isso também confere alguma velocidade. Mas grande parte de nós precisa mesmo mecanizar ainda este processo. É mesmo só não se importar com o que está a ler, não se importar com o que estiver a pensar ou a interpretar, simplesmente habituar o nosso olhar a fazer um percurso rápido pelas letras escritas e ir, à medida que for fazendo isto, não é? Interpretando também aquilo que se estiver a ler. Outra técnica, o outro método que se pode é o de bloco de ideias, ok? 2, se aqui é apenas mecânica e ritmo, já num outro exemplo, aqui não se consegue ver, lemos blocos de ideias, ok? 3, 4 palavras escritas, a gente consegue colocar num campo do olhar, ler a ideia completa, porque a nossa mente não lê palavras isoladas, a nossa mente lê sentido. E se algo não tiver sentido, a mente procura completar o sentido. Por isso é que divagamos. Se eu disser limão, só todos vocês vão pensar no limão, alguns vão até ter secreção salivar, uns até podem pensar nas experiências que tiveram com o limão, mas nunca a nossa mente deixa deserta uma palavra ou uma circunstância. Então, por isso é que, para adestrarmos, aumentarmos a nossa velocidade, é preciso que a gente faça a leitura por blocos, ok? E leitura por blocos pode ser feita de 3 métodos, 2 métodos, peço desculpas. O scan, escanear mesmo, não é? Faz o scan, bloco, palavra por palavra, não é? Há até um método, não vamos aqui falar de métodos, de técnicas na prática, porque é mesmo uma prática. Aqui aconselharia mesmo a fazer um curso de leitura dinâmica, onde, com paciência, com toda a calma e no tempo predeterminado, se ensinam estas técnicas, não é? Aqui estamos a enunciá-las apenas na perspectiva de informação, por quem quiser pode depois fazer este curso. Portanto, o scan significa, é dividir o texto, portanto, marcar uma linha, pode fazer mesmo uma linha, os livros, se for seu, não há problema nenhum, marcar uma linha, mais ou menos, dividir o livro em 3 partes, sendo que perto das laterais muito iguais entre si e no centro diferente. Para fazer o quê? Para permitir que a gente foque o olhar em cada um dos blocos e extraia apenas ideias. Isso pode-se fazer através do método scanning, que é o scan, ou skimming, ok? Portanto, essas técnicas, como disse, são mecânicas, ok? E elas prejudicam a compreensão. Porque quando nós estamos a ler, não é? Porque estamos na velocidade, porque estamos preocupados em sintonizar, em mecanizar, em adestrar, não temos a capacidade de compreender muitas vezes aquilo que lemos. E não se preocupem na fase inicial. Aliás, há um dos livros, Como Ler Livros, um livro que vou partilhar, portanto está em PDF no final, não é? Diz que quando nós estamos nesta fase de adestramento da leitura, na aquisição da habilidade de ler, não se preocupem se está a compreender ou não, ok? O importante é apenas ganhar a mecânica, ganhar o ritmo, estar na cadência, ok? Mas há situações, há circunstâncias em que precisamos mesmo de compreender e na sua essência, não é? E na sua definição, a leitura dinâmica é mecânica e como tal prejudica efetivamente a compreensão, ok? E
temos aqui as estatísticas que dizem que uma pessoa normal que tenha leitura, que tenha competências de leitura elementar, que somos quase todos nós, é a esmagadora maioria dos pobres mortais, tem capacidade, sem treinamento, só com leitura habitual, ler entre 50 a 100 palavras por minuto. É a velocidade normal, regular, sendo que grande parte dessa estatística fica muito abaixo de 100. Ok? Vocês, depois da palestra, façam só este exercício para ver qual é a vossa habilidade, a vossa competência. Que é muito simples. É pegar um cronômetro, ler durante 1 minuto, parar o cronômetro e ver e contar as palavras, quantas palavras leu no minuto. E vão ficar aborrecidos, tristes, por perceber que, afinal, vocês deverão estar, eventualmente, a ler 20 palavras por minuto, 50 palavras por minuto. Muito dificilmente as pessoas atingem esta marca. Esta marca normalmente é atingida pelos alunos universitários já no 4º ou no 5º ano. Porque os alunos universitários, infelizmente ou felizmente, têm que ler muito. Então, a mecânica da leitura dá-lhes também uma certa habilidade e dá-lhes também uma certa velocidade. Então, esta velocidade pode colocar neste patamar. E quando se lê mecanicamente, com aquela rapidez, regra, o nível de compreensão costuma atingir da matéria que lemos. Estamos a falar da perspectiva otimista. Até 50% do conteúdo lido é que fica compreendido, não é? Mas existe um outro nível, que é o nível intermédio, que é daqueles que leem com muita frequência, dominam as técnicas da leitura dinâmica e se situam dos 200 aos das 200 às 700 palavras por minuto, com um grau de compreensão de 60%. E depois temos então a Liga dos Profissionais. Mesmo na Liga dos Profissionais, a compreensão na leitura mecânica ou dinâmica, também podemos assim considerar, o nível de compreensão costuma também não estar nos 100%, costuma ser apenas 85%. Então, perguntar-me, mas a leitura mecânica ou dinâmica vale a pena? Vale a pena, sim. Por quê? Porque a leitura dinâmica tem um objetivo, que é extrair simplesmente informação. Não é para obter conhecimento. Leitura dinâmica é para obter informação. E o princípio do conhecimento começa primeiro com a obtenção da informação. Saber que há isto. Depois disto, começar o processo, então, do conhecimento. Para aumentarmos a nossa compreensão, a leitura dinâmica precisa de ser complementada com a leitura, não só mecânica, mas efetivamente dinâmica. Como é que nós fazemos isso para aumentar? Para ler um livro, não é? Antes de fazermos a chamada leitura mecânica ativa, que é ler mesmo, nós podemos, não é, utilizar 3 tipos diferentes de leitura. A leitura inspecional, ou também considerada pré-leitura, e a leitura analítica é mais circunspecta, é mais atenta, é mais detida, e a leitura sinóptica. A sinóptica é sistemática, que é aquela que os que fazem mestrados, doutoramentos, ou querem especializar-se numa determinada matéria, leem tudo sobre o que se diz do objeto do seu estudo. Então, para compreender, precisamos de fazer este recurso, porque senão a compreensão com a leitura dinâmica fica comprometida. Não é possível. Neurociência diz que com a leitura dinâmica não é possível obter 100% da compreensão daquilo que nós lemos. Queremos só extrair a informação que eventualmente existe. Leitura inspecional consiste
simplesmente em segurar um livro e avaliá-lo. Aquilo que nós fazemos quando lemos um livro é ver primeiro a capa, temos aqui, não é? Este é um livro, este é o título. Na capa costuma vir a informação, aqui o livro mais atualizado sobre a Bolsa e Mercados, para nos dar a informação sobre qual é a matéria. Regra, os livros trazem sempre um subtítulo que indica qual é a perspectiva de abordagem, não é? Portanto, o título é Bolsa de Valores, investir nos mercados financeiros. Mas aqui, mercados financeiros ainda continua a ser vago. E o autor, ainda na capa, também já diz dos mercados financeiros o que é que ele traz neste livro. O livro consiste, portanto, a leitura institucional consiste em fazer esta avaliação, ler o título, ler a capa, a contracapa, olhar o índice e verificar qual é o que o autor traz, qual é o assunto tratado no livro, qual é a linha expositiva, qual é a ideia principal e, com esta avaliação, nós já temos uma ideia do que o livro deve trazer. Este processo, muito bem feito, com 30 minutos, nós ganhamos praticamente metade da intenção da leitura naquele livro em particular. Por quê? Porque acabamos depois por definir se é efetivamente o livro que nós queremos ler ou não. Se for o livro que nós queremos ler, então ali procedemos para, ainda na leitura institucional, a chamada leitura mecânica, continua a ser mecânica, ativa. Como é que se faz? Não é ler tudo. Não precisa ler tudo, porque nós ainda estamos a inspecionar o livro. Eu abro o livro, vou para os capítulos que me sugerir e não leio tudo, leio apenas o essencial que tiver. Vou ao primeiro parágrafo, vejo qual é a ideia, a última frase, ok? Faço anotações, faço sublinhado, ok? Anotações como estas. Não tenham medo de riscar os livros, porque é através desta leitura que vocês rapidamente vão colher o essencial para compreender o que é que cada livro tem, o que é que cada livro traz e fazer resumos, não é? Da matéria rapidamente lida, ver o que é que efetivamente está aí escrito e aqui na leitura mecânica ativa, de acordo com o interesse muito próprio pessoal de cada um, do interesse do objeto escrito no livro, não é? Eu escolho a velocidade que quero, ok? Posso ir mais rápido, mais lento, porque aqui o que está em jogo já não é a conclusão pura e simples do livro, é eu compreender já o que é que o livro traz. No fundo, fazendo isto, eu tenho uma ideia holística muito global do que o livro me diz. Se ainda assim tiver interesse, leio só um capítulo, 3, 4 frases, e o livro está arrumado, não precisa ler tudo. No livro, como ler livro, o autor, que é o clássico best-seller, o primeiro a abordar este tema, diz que o que nós procuramos num livro não é a leitura pela leitura, é extrair o que o livro tiver, os conhecimentos que tiver a expor, porque nós, quando lemos, temos sempre 3 objetivos: entreter-nos, informar-nos ou conhecer, ou aprender. Se este livro não nos der informação nenhuma, não estamos a lê-lo por entretenimento e não nos ensina nada, é para arrumar, não é para ler. Não é para ler tudo, não precisa ler tudo. Porque não nos devemos esquecer que estamos no mundo da velocidade. Perder tempo com coisas que não nos levam a lado nenhum, nunca vamos poder estar na vanguarda e corremos o risco de estar, peço desculpas por utilizar essa expressão, é muito nosso, é muito angolano, vamos mesmo estar na cadeata. Então, perguntar-me-ão, mas, e aqui temos muitos estudantes universitários, o Dr. Mário Quinta disse para também
trazer esta outra perspectiva, porque eu compreendi, mas como é que depois eu retenho aquilo que eu li? Bom, para garantir a retenção, não estou a falar da memorização, que é um processo diferente. Retenção é li, compreendi, e agora eu quero que isto fique para a vida, ou eu quero colocar isto em prática. Para isso, aqui já é preciso mesmo ter em consideração dois fatores fundamentais e dosear a nossa velocidade a este contexto, a esta necessidade, ok? Aqui depende da dificuldade do texto. Eu acabei de ler este livro, como vocês sabem, eu sou jurista, apesar de ter opção jurídico-econômica, tenho um objetivo, quero ser um investidor em mercados financeiros e atrevidamente comprei este livro para ler. Como vocês podem imaginar, para mim, isto é financeiro, quase chinês, não sei nada, não tenho como ler este livro, salvo se o que eu quero é apenas obter informação rápida, não tenho como ler este livro numa velocidade rápida. Então, eu leio este livro de forma detida. E depois, para além da matéria, da exposição, da dificuldade, há também a forma de exposição. Há exposições, há autores mais prolixos, autores mais enxutos, não é? Tem ideia, é limpa, a gente lê rapidamente. Então, à medida disso, nós podemos dosear a nossa velocidade. E, para reter mesmo, para que o conhecimento, a informação que adquirirmos, fique permanentemente na nossa mente, nós temos que recorrer a outros dois tipos de leitura, que é a leitura analítica e a leitura sinóptica. E, na leitura analítica, o que procuramos, para além de compreender o que é que o autor nos traz, é mesmo também assimilarmos o que o autor nos traz. E aqui estabelecemos um perfeito diálogo com o livro, ok? Eu costumo rabiscar, eu costumo fazer notas, costumo conversar com os autores quando eu tenho verdadeiro interesse em assimilar o que o autor traz. Há livros muito interessantes e nós não podemos simplesmente deixá-los. Estudantes de direito, estudantes universitários têm permanentemente essa tarefa de discutir, de interagir com o livro. O professor não está ausente e eu preciso de ir estabelecer esta avaliação para verificar o que é que está aí escrito. Porque, como disse, se nós não sabíamos ler porque líamos devagar e mal e nos perdíamos o interesse pela leitura, há uma outra componente da leitura que é a interpretação do que está escrito. Grande parte das pessoas não sabe interpretar o que está escrito. Então, para compreendermos mesmo, precisamos dessa dinâmica. Precisamos de estar ali para perceber o que é que está escrito. E aqui temos que radiografar o livro, saber que tipo de livro está a ler, o que é que está a ler. Bolsa de valores, o que é isto? Ok? Resumir o livro numa frase, se puder, ao ler, tem que poder resumir numa frase, não é? Tem que poder expor as partes principais, ok? Tem que identificar qual é o problema que o autor está a resolver. Se tiver que identificar as palavras que identificam claramente o problema que o autor está a expor, as frases importantes, quais são as soluções que para aquele problema em concreto o autor traz e, mais importante do que tudo isto, e mesmo muito importante, é preciso formar a sua própria opinião sobre aquela matéria em particular. Todo este processo ajuda a reter o conteúdo. É o processo de assimilação. Assimilar significa tornar semelhante. Quando eu tomo conhecimento, tomo contacto e entendo aquilo que está escrito, tenho minha opinião própria sobre o livro, eu assimilo. E assimilando, eu retenho. A outra forma de reter conhecimento é através da leitura sinóptica, ok? A leitura sinóptica é mais sistemática, não é? É aquela que os estudantes de mestrado, os que estão a fazer cursos especiais,
fazem. Tem que ler tudo que existe no sistema do conhecimento daquela matéria em particular, não é? Estabelecer comparações, reunir a bibliografia, não é? Esclarecer muitas questões, o que é que um autor diz, o que é que o outro diz, qual é a direção, por que é que eles se contradizem, como é que se pode pacificar a doutrina. Tudo isto, bem avaliado, permite ter uma visão clara, uma visão holística sobre o assunto que eu estou a estudar. Neste processo, também, eu acabo por assimilar melhor os conteúdos das matérias que estão a ser expostas, meus caros. Estas são, na verdade, as dicas que eu queria trazer para aprendermos a ler, para lermos com velocidade que nos permita ler tantos livros quantos sejam necessários no período que nós determinarmos, retendo perfeita e completamente aquilo que nós temos que assimilar. Meus caros, resumindo, temos mesmo que aprender a ler se não quisermos ficar atrás. Sucesso é o que nós procuramos e sucesso, ser bem-sucedido, significa alcançar aquilo que nós queremos. Se quisermos alcançar aquilo que queremos no mundo agressivo que é hoje, temos que aprender a ler, se não quisermos ficar atrás. A saída, meus caros, inicial é a leitura dinâmica, que vai nos ajudar a ter velocidade, ler rápido, economizar tempo e compreender. Se quisermos reter e compreender melhor, não basta só a leitura mecânica ou dinâmica. Precisamos também de adotar outras formas de ler um livro. E aqui falamos da leitura mecânica ativa, da leitura analítica e da leitura sinóptica. Bom, provavelmente perguntar-me-ão, e aqui para terminar, como é que eu faço para aumentar a minha velocidade? Primeiro exercício simples e apelo e conselho que deixo é: leiam pelo menos um livro em cada mês. Leiam pelo menos todos os dias 1 hora. Se fizermos isto, se fizerem isto, vocês podem ter a certeza que, independentemente da velocidade que vocês tiverem, vão ter impulso, vão ganhar o hábito, ok? E quem lê, liberta-se. Entra para o mundo maravilhoso do conhecimento. Quem lê, fica efetivamente na vanguarda. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado a todos que se dignaram cá estar. Eu não consigo ver os participantes, portanto, não tenho como nomear as pessoas que aqui estão. Isso também pouco interessa. O importante é que estejamos cá nesta partilha, transmitindo aqui a experiência que tenho das leituras que faço todos os dias. Então, caríssimos, ilustres, muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Silva. Agradecíamos que interrompesse a partilha da tela, por favor. Ótimo, ótimo. Bem, o nosso preletor, de facto, foi extraordinário naquilo que disse. Penso que superou as minhas expectativas, pessoalmente. Ele começou por abordar a questão dos soft skills e da sua importância no desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Disse-nos que não basta apenas ler, mais importante é também reter aquilo que se lê. Falou-nos da atual era da informação em que vivemos e disse-nos que quem não ler não fica na vanguarda. E também disse-nos que, apesar de vivermos numa sociedade de informação, ainda assim a leitura continua de facto a ser
a principal fonte de conhecimento. E deu-nos uma estatística interessante. Existem, segundo o Dr. Google, como eu costumo dizer, existem cerca de 138 milhões de livros escritos. Portanto, é muito livro, muita informação. E, obviamente, ele levou-nos à lógica conclusão de que ninguém tem tanto tempo disponível para ler tudo. Logo, há que aprender a saber ler. E ele veio dizer-nos também que, infelizmente, poucos sabem ler. E, falando do nosso país, nosso preletor acabou por dizer-nos que a taxa de leitura é baixíssima. E entrou naquilo que foi o sumo da sua apresentação, falou-nos de vários tipos de leitura, desde a leitura silábica, passando pela leitura elementar, onde a maior parte dos mortais está, e terminou falando na leitura dinâmica. E ele disse-nos que, embora a maior parte das pessoas faça a leitura elementar, esta leitura, entretanto, não permite que se faça a leitura com a velocidade exigida. A solução para isso é a chamada leitura dinâmica, que ele considerou ser um conjunto de técnicas que conferem velocidade cadenciada ao processo de leitura. Essa leitura dinâmica, conforme disse o Dr. Silva, ela permite o aumento da concentração, porquanto são feitas várias associações, são feitas leituras em blocos. No fundo, o que a leitura dinâmica permite é ler ideias, ler blocos e não ler palavras. E para isso existem um conjunto de técnicas, e o nosso preletor introduziu-nos a essas técnicas, falou-nos especificamente das técnicas mecânicas e as técnicas do bloco de ideias. Segundo nos disse, a leitura por bloco pode ser feita por dois métodos, ou por via do método do scanning, ou então por via do método skimming. E também esclareceu que, com a leitura dinâmica, nós não adquirimos conhecimento. O que fazemos é obter informações. E também acrescentou que, obviamente, que qualquer conhecimento tem como ponto de partida uma informação. Por isso, se nós pretendermos obter conhecimento, ali temos já de utilizar outros tipos de leitura. E o nosso preletor falou-nos da leitura inspecional, da leitura analítica e também da leitura sinóptica. E disse-nos em detalhe que métodos são usados para cada um destes três tipos de leitura que eu acabei de mencionar. O conselho final do nosso preletor foi no sentido de, pelo menos, ler-se um livro por mês. Pelo menos uma hora de leitura por dia e pelo menos um livro por mês. Isto já seria um bom começo. E terminou dizendo que quem lê, de facto, liberta-se e, por conseguinte, fica na vanguarda. Nós estamos agradecidos, imensamente gratos ao Dr. Silva por esta apresentação e vamos então entrar para o momento do debate. Temos aqui várias perguntas. A primeira não é bem uma pergunta, há um conjunto de pessoas que pretende ser adicionada no vosso grupo, o grupo Caminho da Prosperidade, e nós pedimos às pessoas que nós vamos passar o link no grupo do WhatsApp
que foi criado para essa palestra. Ali vamos depois dar mais informações sobre esse grupo da prosperidade, mas o próprio Dr. Silva também fará isso. Quanto às perguntas, alguém perguntou, por favor, estabeleça a eficiência da leitura dinâmica em livros físicos e em livros eletrônicos, sobretudo livros no formato de PDF. Outra pergunta, quais são as regras ou mecanismos dentro da leitura dinâmica utilizadas para ler, entender e fixar, quando, sobretudo, está em causa a leitura de manuais, livros com elevado volume de páginas. Nesse caso, complementa ainda o nosso amigo que colocou a questão, como reter desta leitura 70% ou 80% da informação. Portanto, para este primeiro bloco, Dr. Silva, ficamos por aqui e depois vamos dar continuidade. Por favor, a palavra é sua. Meus caros, muito obrigado. Não conheço os nomes das pessoas que intervieram, mas as duas questões, a primeira é a eficiência nos formatos digitais de leitura. O formato digital e o formato físico não é muito diferente em termos da dinâmica de leitura, porque dinâmica da leitura é mesmo mecanismo mecânico de ler rápido, ok? Se for, dependendo do nível, se for o meu caro amigo ou amiga que colocou a questão, um leitor habitual, independentemente da sua velocidade, lê exatamente uma matéria de um livro físico, não é como lê uma matéria num livro PDF. Aliás, os livros em PDF ou os livros digitais podem ser lidos em gadgets, né? E nós aqui, gadget, temos vários, tá? Para além do computador, os telefones, os iPads ou outro tipo de eletrodoméstico que permita a leitura. Aqui é exatamente igual, não há. A única diferença, eventualmente, a dificuldade que poderá ter é fazer o sublinhado, mas deixa-me que lhe diga que quase todos os aplicativos de leitura já permitem exatamente isto, fazer sublinhado, tudo o que se pode fazer num livro físico, se tiver o aplicativo correto, se pode fazer num livro digital ou em formato de PDF. Quais são os mecanismos para ler, entender e fixar, não é, o conteúdo de livros maçudos? Bom, meu caro, eu costumo, e se calhar não disse aqui, dar conselho às pessoas que queiram ler. Antes de ler o que quer que seja o livro, nós temos que saber por que queremos ler aquele livro. O meu caro amigo ou amiga que colocou a questão deve, antes de mais, colocar-se esta pergunta. Por que eu quero ler este livro? A resposta a esta pergunta lhe vai depois indicar de que forma é que deve ler aquele livro. Muitos livros maçudos, eles só são maçudos por várias razões, ou pela complexidade da matéria, ou pela extensão da matéria, ou simplesmente por causa do formato formal. Portanto, há livros com muitos gráficos, muitos desenhos, ok? Muitas pautas, e ele se torna maçudo. Em termos do sumo, em termos do conteúdo, daquilo que deve ser retido, daquilo que deve ser sabido, não é? Costuma ser uma coisa pequena. Não costuma ser matérias, não costuma haver uma grande extensão. Então, qual é o conselho? Para entender, para fixar, para reter. Aqui também, mais uma vez, qual é o seu objetivo? Qual é o tempo à sua disposição e o que é que pretende o livro? Em função da resposta a estas questões, pode ler este livro na leitura institucional, rapidamente perceber que aquele volume é mesmo só volume de conteúdo, não tem absolutamente nada. Ou
o conteúdo que aquele livro tem não é do seu interesse. Ou o que estiver escrito naquele livro é simplesmente, o que for do seu interesse, é simplesmente uma matéria. Isso acontece, por exemplo, em livros de direito. Nós temos aqueles livros maçudos, mas para aquilo que nos interessa, muitas vezes, é mesmo só o primeiro ou segundo capítulo, ou os 3, 4 capítulos iniciais. Tudo o mais não interessa. Dentro dos capítulos que elegermos para ler, também nem todo o conteúdo do capítulo é para ler. Por isso é que aqui deve haver, para quem lê, uma combinação perfeita entre o interesse, entre a velocidade e aquilo que eu pretendo. Há muita leitura que nós fazemos, mesmo só para extrair informação, saber o que é que está aí, o que é que está aí escrito. Outros livros são mesmo para reter, e para reter, não é? Temos que utilizar outras técnicas. Técnica da memorização, não é? Da interpretação. Então, aqui é preciso fazer esta combinação. Aqui tem mesmo que haver, tem o caso concreto para saber tudo isso que eu acabei de dizer. Por que quer ler aquele livro? Que matéria que lhe interessa? Não é? A matéria que lhe interessa está na extensão do livro todo ou num capítulo? Como fazer isto? Então, meu caro, pode ser um livro de 1000 páginas. Se eu tiver interesse, eu leio. O primeiro livro em inglês que eu li tinha mais ou menos perto de 800 páginas. E eu li aquilo sem pressa, porque eu queria primeiro ter o atrevimento de ler em inglês, ok? Compreender a história, e não tinha pressa, não é? Mas imagina que vai fazer uma prova, há um livro que o professor indicou, tem apenas um mês, tem muitas coisas para fazer, como é que eu faço? Tem que definir objetivos de leitura. Por que é que eu quero ler? O que é que eu devo ler? E para verificar o que é que o livro tem a leitura, pré-leitura, leitura institucional. Quando identificar os conteúdos e os sumos, ali pode ficar mais detidamente e fazer aquele exercício de interação com o mestre que estiver ausente, com o livro. Ok? Portanto, esta é a resposta às duas questões do Dr. Mário Quinta. O Dr. Mário Quinta ausentou-se. Ok? Já está presente. Cá estou. Sim, senhor. Sim, doutor Silva, vamos passar para o outro bloco. Um amigo pergunta, do ponto de vista prático, como podem ser aplicados os métodos de scanning e o método skimming. Temos também uma pergunta que diz questiona o que fazer para evitar o sono durante a leitura. E na mesma cena também questiona-se como vencer a preguiça no momento da leitura. Outro participante diz que sabe-se que o Dr. Silva tem várias ocupações e gostaria de saber, geralmente, em que período do dia dedica-se a fazer as suas leituras. E, por último, alguém diz que o gosto pela leitura não é instantâneo, é preciso trabalhar este gosto pela leitura. Como podemos trabalhar esse dinamismo, este interesse pela leitura? Então, são estas as questões do nosso penúltimo bloco e depois encerraremos com um último bloco de questões. Por favor. Bom, e aqui não temos nomes, o caríssimo ou a caríssima que colocou a questão para explicitar em termos práticos o que é que significa skimming e scanning. Escanear mesmo, escanear, sabe o que é? O escanear, o mecanismo do escaneamento, uma scanner o que faz é varrer o texto, ele varre o texto, ok? A gente olha para um texto e faz a varredura. Qual é o objetivo? O que nós dissemos agora há pouco tempo, ok? Eu vejo, faço essa varredura, não é? Para ver se há no texto alguma informação que me interessa.
se vale a pena parar naquela página, não é? E verificar se está lá a informação. É mesmo um ato perfeitamente mecânico. Não é leitura, é recorrer. Portanto, eu olho o primeiro parágrafo, eu olho o segundo parágrafo, portanto, eu faço a varredura, ok? Um percurso de cima para baixo e vejo não tem nada que me interessa. Eu scanio. O skimming vejo um bloco, leio rapidamente outro bloco, leio rapidamente outro bloco, leio rapidamente. Portanto, o objetivo é exatamente o mesmo. Porque aqui, quando nós falamos de leitura, vou repetir o que eu disse, porque é mesmo importante, não leiam à toa, não vale a pena, não percam tempo a ler conteúdos que não é do vosso interesse, leiam apenas coisas que, a partir saibam que efetivamente há de acrescentar alguma coisa. Para esse efeito, usem estes métodos do scanning, do skimming e da leitura rápida. Portanto, só quando vocês tiverem a certeza absoluta de que o livro que vocês querem é efetivamente aquele, então aí sim, façam a leitura já na velocidade rápida, continua a ser velocidade rápida, ela tem que ser treinada para ser o mais rápido possível. Eu leio já desde os meus 12 anos ou 10, não é? E ainda não consegui atingir a velocidade acima. Ainda não sou cagado, não é? Também já não sou propriamente uma lebre, mas estou ali na intermédio. Portanto, isso é o exercício que tem que se fazer. Até porque eu também nunca fiz um treinamento de leitura para ler rápido. Eu adequo os meus períodos de leitura dentro daquilo que são os meus interesses. Então, meus caros, primeiro objetivo. Com isto, vocês depois definem como é que vão proceder à leitura. Como fazer para evitar o sono ou vencer a preguiça na leitura? Bom, mais uma vez, o interesse. Para que é que está a ler? Meu caro ou minha cara que fez esta pergunta. Para que é que está a ler? Não pode ser por obrigação. Tem que ter interesse. Tem que fazer uma preparação motivacional, mental, da razão. Não é só ler porque estão a dizer que tem que ler, né? O meu amigo que eu mencionei, o nosso colega que mencionei, ele diz que não é obrigado a ler, tem razão. Nós não somos obrigados a fazer coisas, porque muitos de nós fazemos por fazer. Não. Tenha um objetivo. E deixa-me que lhe diga, meu caro, a minha caríssima que colocou a pergunta, a partir do momento que tiver um interesse efetivo, mesmo, uma motivação certa para ler, não vai adormecer. Primeiro. Segundo, crie as condições para a leitura. É preciso criar condição para a leitura. Depois de uma boa borga, de uma boa discuticada, nós não temos condição para a leitura. Não é possível. Estás com sono. O corpo não está predisposto para ler. Se estiver esgotadíssimo no final do dia, da jornada laboral, escolher o tipo, o nível da leitura que deve fazer. Então, isto também é preciso. Agora, preguiça é exatamente igual. Nós não somos, por natureza, preguiçosos. Temos ou não interesse. E o interesse é colado à motivação, à razão. Por isso é que se costuma dizer, se conseguires definir uma razão para tudo o que fizeres, não terás razão nenhuma para ter preguiça. Qual é o período do dia que eu leio? Eu aproveito todas as brechas, todos os momentos que eu tiver condição para ler. Eu estive em tempos a conversar com um amigo colega, que por acaso estou a vê-lo também aqui, e muitas pessoas perguntam qual é o segredo. Não é? O trânsito, ok? Claro que é preciso criar condições. Eu leio no trânsito. O período de 1h30 que ficamos no trânsito, eu aproveito aquele período para ler. Tens 1h30 à tua disposição, que quase todos nós desperdiçamos, ok? Nos momentos de espera em que vou para uma reunião, ler. Tens aí 30, 40, 50 minutos que podes ler em vez de estar numa conversa fiada, ok?
eu leio também nestes momentos. Mas, como eu tenho mesmo objetivos de aprendizagem, de autopedagogia, defino matérias que quero ler, defino o período dentro do qual eu tenho ler, então eu também defino um período próprio de leitura. Eu, quase todos os fins de semana, dedico pelo menos 4 horas de leitura. Ok? Então, os fins de semana é o período em que eu leio muito mais e durante a semana, quando eu tenho tempo disponível. Então, esses são os períodos que eu leio. Não tenho um período muito exato. Sou um bocadinho oportunista. Aproveito cada oportunidade, oportunistas com as devidas aspas, que me são colocadas à disposição para ler. Como ganhar gosto instantâneo? Ou melhor, o gosto pela leitura não é instantâneo. Como trabalhar o interesse para a leitura? Para caminhar, para aprendermos a caminhar, caro amigo ou amiga que colocou a questão, tivemos mesmo que começar a caminhar. Nenhum de nós começou a caminhar com imaginação, ok? Claro que todos nós não temos memória, já não nos lembramos, mas se repararmos aos bebés, para eles começarem a andar com segurança, com velocidade e até correr, tiveram que entrar na prática. Então, a resposta, meu caro, para ganhar interesse, tem que começar a ler. Ler o quê? Livros interessantes. Nós, quando eu comecei o percurso da leitura, eu e um amigo meu, Francisco Manuel Eugênio e Miguel Antônio do Nascimento, nós fazíamos pequenos concursos de leitura. De quê? Livros de romance, Mestre da Moda. Havia um romance policial muito bom. Antigamente a televisão era rara, não é? Nem todo mundo tinha televisão. E lemos um romance que tinha 10 ou 4 tomos, 10 ou 11 tomos, desculpe. Máscara Negra, eram livros maçudos. Então, o tipo da matéria que eleger convém que seja uma matéria atraente, que lhe prenda na leitura, não é? Com isto, e comece por ler livros pequenos, ok? Porque, como vimos agora na questão, quando nós vemos livros maçudos, ficamos logo intimidados, ficamos com medo de ler aquele livro, ok? Mesmo que seja interessante, é como a comida, se ela não tiver um bom aspecto, nós a partida, não é? Já ficamos com aquele olhar de repulsa em relação à comida. Então, para efetivamente começar a ganhar o gosto, caminhar, ler livros interessantes, ler livros pequenos, ok? Ler trechos, não é? E, meu caro, estabelecer a disciplina da leitura frequente. Numa frequência, se possível, um dia, se possível, 1 hora, dedicar, sermos disciplinados. Quando fizer isto, pode acreditar, meu caro, que o interesse pela leitura há de surgir, porque os livros, aqueles ricos, aqueles com conteúdo suculento, uma vez lidos, nunca mais deixamos de ler. E a leitura também, como nos dá elasticidade, porque quando nós lemos, aprendemos coisas novas, aprendemos factos novos, aprendemos também, o nosso vocabulário aumenta, a nossa elasticidade aumenta, à medida que vamos lendo, vamos tendo mais interesse, vamos ficando mais habilitados e entramos na fluência, naquilo que em inglês se chama o flow. Dr. Amilcar Mário Quinta, eu acho que estas são as respostas para o bloco de questões que foi colocado. Muito obrigado, doutor Silva. Vamos então para o último bloco. E neste último bloco, a pergunta começa mesmo por falar da leitura em bloco. Como fazer essa leitura em bloco? Outro ilustre participante pergunta como um estudante deve fazer a leitura da bibliografia das várias disciplinas que o curso possui. Temos uma outra questão. Qual é o tempo mínimo de leitura que um estudante universitário deve ter?
Outra questão, será que fatores genéticos e biológicos podem determinar a capacidade de ler, compreender, interpretar e memorizar? Por último, aqui uma participante que nos diz que na época, durante a quarentena, ela ganhou um gosto e um hábito em ler livros de romances diversos e que conseguia ler um livro de 100 páginas em apenas 2 horas. E depois de ganhar essa prática, rapidamente ela conseguia fixar a ideia do livro e fazer um excelente resumo sobre o mesmo. Entretanto, ela diz que tem enormes dificuldades em fazer uma boa leitura de livros didáticos ou outros livros informativos. Então, pergunta como ela pode melhorar este ponto fraco que diz ter. Portanto, são essas as questões que temos. E então, para respeitar o horário que nós definimos, o doutor Silva, por favor, queira ter essa bondade de responder e depois passamos para o último momento da nossa palestra. Obrigado. Bom, estimado meu caro Biacara, que colocou a questão sobre leitura em bloco, como fazer. Bom, aqui depende do campo de visão que cada um de nós tiver. Isso também é treinável, porque aquilo que direciona o nosso olhar é a mente, e a mente é que direciona o olhar. Eles estão numa troca amigável de direções. Muitas vezes a mente é que direciona onde devemos olhar, e outras quantas vezes é o olhar que direciona o que a mente deve olhar. E então, aqui, a leitura em bloco consiste em a gente fixar um campo de visão. Quantas palavras? Normalmente, diz-se que nós, os normais, conseguimos, o nosso campo de visão tem capacidade de fixar 3 palavras. É a estrutura de uma frase. O João comeu o queijo. É a ideia. A gente consegue fazer isto. Se a gente olha, nós também chamamos em português o período, né? O período não pode ter 7, uns dizem que até 7 palavras. Eu acho que é muito. Com 3 já é bom. Com 3, numa velocidade rápida, já se consegue fazer isto. No fundo, o que é que a leitura em bloco é? É precisamente ler a ideia. O João comeu queijo. Eu leio, o João comeu queijo. O Antônio amassou a massa. O Mário Quinta presidiu este encontro. Está a ver? São ideias. Por quê? Porque o olhar fixa e a mente capta. O olhar fixa, a mente capta. O olhar fixa e a mente capta. Por que é que nos distraímos? Por que é que divagamos? Porque quando nós lemos frases soltas, a nossa mente não deixa nada incompleto. A nossa mente não lê absurdidades. Não lê coisas absurdas. Quando há algo absurdo, a mente normalmente completa a frase com alguma coisa. Então, quando nós lemos em bloco, o que fazemos é ler o sentido. Ler o sentido, ler o sentido, ler o sentido, ler o sentido, ler o sentido. É uma prática. Se quiser fazer esta prática, fique sempre 3, 4 palavras que façam um sentido. 3, 4 palavras que façam um sentido, 3, 4 palavras. Alguns dizem 7. Então faça lá 7. E faça mesmo esse exercício. E convém que seja mecanizadamente, de forma mecânica, para habituar a mente a sintonizar olhar físico, mecânica e ideia. Este casamento perfeito. Então, leitura em bloco, meu caro ou minha cara, é exatamente e assim que se faz. Primeiro, mecanicamente, depois, então, vai sendo depois algo muito automatizado. Bom, como reunir a bibliografia dos vários cursos de um curso? Bom, meu caro, normalmente os professores, não é, costumam já indicar
a bibliografia das suas cadeiras. Depois, o outro ato é já só um ato de busca, de encontro, não é? Claro que estamos a falar da nossa realidade, em que um dos graves problemas, aliás, se costuma dizer que a qualidade de uma universidade se mede pela quantidade de livros que a sua biblioteca detém, não é? Uma universidade só entra por rankings, um dos aspectos que eu he visto é a bibliografia. As melhores universidades do mundo têm toda, mas sem exceção, a bibliografia de todos os cursos que ministram. Então, é simples, meu caro, essa resposta é muito simples. O professor indica a bibliografia, a biblioteca, como princípio, devia ter. Depois é só lá ir. E depois é utilizar estas mecânicas, estas dinâmicas e estes métodos para depois extrair o conhecimento que tiver e que detiver. Um dos problemas que eu tive quando vim fazer o mestrado foi exatamente este. Nós, em Angola, e eu estudei numa das melhores universidades de Angola, e eu quero com muito orgulho dizer a melhor de Angola, porque efetivamente a Universidade Católica é a melhor universidade de Angola, e ainda assim o seu sistema de ensino não é dos melhores. No concurso dos melhores do mundo. E um dos problemas que eu tive quando vim aqui era precisamente na resposta argumentativa das questões que eram colocadas, tinha muito limite. Por quê? Porque eu não conhecia o pensamento de todos os que trataram aquele assunto da pergunta. E aqui, em Portugal, os professores valorizam muito isto. A opinião, mesmo que seja contrária, ela tem que ser tida em consideração. Então, ler mesmo os autores, saber o seu pensamento é determinante e é importante. E um dos problemas que eu tive era esse. Não tínhamos lido todos os autores sobre os assuntos que nós estudamos. Então, para isso, meu caro, a resposta muito simples e breve é exatamente isto. O professor dá a bibliografia, é identificada a bibliografia, depois é estruturar a sua estratégia no conjunto dos métodos que acabamos de dizer agora. Fatores biológicos influenciam? Muito recentemente, estava mesmo a tratar dessas questões. Os disléxicos, não é? As pessoas que não têm muito interesse pela leitura, muitas dessas pessoas não é pela preguiça. Elas têm uma anomalia, uma distonia, uma dissintonização entre a mente e todos os movimentos físicos. E muitas vezes esta dissintonia é entre a capacidade de leitura e interpretação. Disse-vos que na leitura mecânica que nós procuramos fazer é sintonizar mente e ato mecânico do percurso da leitura. Muitas dessas pessoas têm dificuldades, mas essa dificuldade é nesta atividade e em todas as demais. Portanto, têm mesmo dificuldade de ler, elas precisam de fazer uma terapia, precisam de fazer precisam de um aconselhamento médico para ensiná-las a ler, tendo em consideração este desvio que têm. Depois temos, né, claro, biológicos. Temos os invisuais, já não se diz cego, porque parece-me que cego parece discriminatório, não é? Quando nos referimos às pessoas que não têm a habilidade da vista, não é? Ou o sentido da vista, temos que dizer invisuais. O invisual é uma limitação biológica, mas isto não as impede de ler, porque eles têm a sua escrita própria, que é o Braille. Então, esses sim influenciam, não é? Agora, não é a inteligência. Não existe ser algum que seja pouco inteligente. Nós só temos habilidades intelectuais. Uns têm habilidades intelectuais maiores, outros melhores. E hoje, as inteligências são as mais variadas. Então, meu caro, só para responder que sim, influenciam, mas não são determinantes. Sempre podemos ler. Leitura didática, a dificuldade. Portanto, a cara amiga que leu, tem gosto de ler romance ou tipo de literatura, mas a didática é difícil. E é compreensível, estimada, é perfeitamente compreensível, porque
Na leitura, que não seja didática, praticamente não há exigência nenhuma. Então, quando a gente se predispõe a ler livros didáticos, muitas vezes o desinteresse, a dificuldade está também no interesse e na motivação para aquela matéria. Matemática tem o seu grau de complexidade. A partida, se eu colocar preconceituosamente a ideia de que matemática é difícil, vou encontrar esta barreira. Então, aqui, para superar a dificuldade, minha estimada, caríssima amiga, é mesmo criar a motivação correta para aquele assunto que pretender ler. Um conselho, e infelizmente aqui falhamos, é uma falha sistêmica. Nós estamos permanentemente a fazer coisas que não cabem no nosso âmbito vocacional. Se não tem queda para as matemáticas, não leia. Por que tem que ler matemática? Não precisa. Nós temos o elementar, temos o básico. Nós, na vida, não precisamos fazer tudo. Fazemos só as coisas que nos interessam e aqui ir para nosso campo de conforto e cavar fundo. Um dos problemas do nosso sistema, e é o grave erro que já está a ser corrigido, nomeadamente pela Finlândia, está a ser corrigido pela Singapura, a China me parece que também já está aí por este caminho, é direcionar as pessoas para o seu campo vocacional. Ou seja, estes sistemas já não ensinam peixes a treparem árvores, porque o que os nossos sistemas fazem é forçar um peixe a trepar árvore, porque tem mesmo que forçar a trepar. Não. O que os sistemas hoje fazem é peixe. A sua natureza é a água, então ensina as técnicas de natação. Mais rapidez, mais espetáculo, mais tudo, mas dentro do seu campo vocacional. Então, estimada, para ganhar o gosto, o impulso e o querer, leia coisas que caibam no seu âmbito vocacional. E provavelmente o seu âmbito vocacional é o romance. Não te metas em estudar física, química, matemática. Não precisa estudar física, química, matemática, se não é este o seu campo. Muito erro que cometemos é achar que eu também tenho que dominar os polígonos. Não, não vai dominar. Não é esse o seu campo vocacional. Agora, uns por preconceito pensam que não são, mas normalmente a nossa vocação nós desprezamos. Então, meu caro, doutor estimado Mário Quinto, eram estas as respostas. Muito obrigado, doutor Silva. Eu estou aqui, de facto, nós terminamos às 11h30, vejo que são 11h07, estou aqui a ser pressionado no chat, e se permitir, doutor, podemos admitir mais estas perguntas que foram aqui colocadas. Totalmente disponível, totalmente à disposição, sem problema. Ok, então temos aqui uma pergunta. Isabel, agora que estou aqui a visualizar os nomes. Isabel, estimada Isabel, será que existe um exercício cerebral que aumente o estímulo à leitura? Depois temos o Helder, pergunta como vencer a procrastinação no processo de leitura. O estimado Helder. E depois temos o estimado Januário. Pergunta, de acordo com a sua experiência, que critérios usou para desenvolver as suas habilidades de leitura dinâmica? O ilustre Manuel pergunta como fazer para que, estando nós atentos à leitura, não termos a nossa mente viajando para outros pensamentos. A ilustre Jane pergunta
dos livros que leu, quais os que considera estarem no seu top 3 ou top 5? Por último, o ilustre Firmino pergunta o que significa PPP e como avaliar a qualidade da minha leitura com base no PPP. Bem, caríssimos, nós vamos ter mesmo de ficar aqui por causa do tempo, que é um recurso finito. Temos 20 minutos para terminarmos essa nossa palestra. Por favor, doutor Silva. Sim, senhor. Estimada Isabel, existe algum exercício para estimular? Existem números, vários. Existem, sim, existem. Porque um dos exercícios é o melhor, é o mais eficaz e devia começar a fazer já hoje, é disciplinadamente, todos os dias, dispense 1 hora para ler. Se puder mais, tenha mais. Se não puder mais, 1 hora. Disciplinadamente, de forma consistente. Acredite, tal como a estimada colega, amiga, não sei bem quem, disse que durante o período que foi obrigada a ficar em casa, a não saber o que fazer e ter que ler, ganhou o gosto e lia numa hora um livro de não sei quantas páginas. Pode acreditar que ao ler é um exercício, a leitura da elasticidade da mente. Escrevemos, falamos e pensamos melhor. Aliás, é um dos benefícios da leitura. Portanto, o que a leitura faz mesmo é o melhor. Não vou falar de outros, não vale a pena falar de outros. Este é o melhor, é o mais eficaz, é aquele que vai ser um pumbas, tira e queda. Portanto, faça apenas isto. Vai mesmo estimular, vai ampliar, vai dar elasticidade, vai dar capacidade de pensar melhor, raciocinar melhor, coisa que nós não fazemos. Pensamos de lamentação, mas raciocinar, portanto, olhando para um pensamento, estruturá-lo e olhar de todas as maneiras, e vai também criar uma outra habilidade, a imaginação, porque os livros nos dão esta abertura e, portanto, vai falar melhor. Ou seja, é o melhor. Não tenha outro. Nem vale a pena falar de outro para não criar confusão. Apenas este. Com este vai estimular, vai dar energia e vai motivar o cérebro a cada vez querer mais. Porque quando nós lemos e lemos coisas boas, descarregamos a dopamina, um prazer. A dopamina é mesmo uma droga, mas é uma droga natural que depois nos vicia. Então, faça esse exercício, por favor, e vai ver os resultados, estimada Isabel. O meu caro amigo Helder, como ultrapassar a procrastinação? A procrastinação normalmente advém do medo, da incerteza, ok? Se procrastina muito algumas coisas, e nomeadamente a leitura, então o problema está em, primeiro, eliminar as suas resistências. Existem resistências. Quais são estas resistências? É preciso identificá-las de fórum mental, de fórum psicológico e de fórum motivacional. Se conseguir identificar os fatores subjacentes a esta motivação, a essa desmotivação, porque a procrastinação é uma desmotivação, porque quando nós temos motivação, entramos com tudo, vamos de cabeça, não é? Vai poder eliminar num instante a procrastinação. Para isso, meu caro, um bom exercício é definir um objetivo de leitura que lhe traga alguma vantagem imediata. Ok?
E o que é que nós podemos encontrar nos livros que nos tragam uma vantagem imediata? É conhecer, é saber, é estar informado. Ou pura e simplesmente entreter-se, como fez a amiga durante a pandemia. Entretenimento, ok? Então, estas são as formas. Procrastinação não se vence à força. É muito profundo. Há uma razão, há uma prisão, qualquer coisa que lhe está a puxar. As pessoas que procrastinam normalmente têm medo, têm incerteza de entrar com tudo e por isso ficam ali a dar voltas, a desculpar, a perder tempo e nunca entram. Então, tem que fazer isto para poder ultrapassar. O amigo Januário, quais são os critérios de leitura dinâmica que eu usei? Todos. O primeiro livro que eu li sobre este assunto, que é o que eu vou partilhar convosco quando terminar no grupo do WhatsApp que o Dr. Mário Quinta criou, é Como Ler Livros. Foi o primeiro livro, ok? Que eu li, que me abriu para esta forma de ler rápida. Eu também pensava que ler um livro era lês a lês. Não. Ler um livro é extrair apenas aquilo que nos interessa, ok? E nós temos primeiro que olhar num livro o que é que nos interessa e a partir dali extrair. E leitura dinâmica é isto, não é? Inicialmente, o seu significado inicial, os brasileiros é que traduziram como leitura dinâmica, porque em inglês é apenas leitura rápida. Ponto. Ok? Então, leitura rápida se obtém pela prática, faz todos os dias, andamos mais rápido porque lemos todos os dias, há palavras que já são conhecidas, há ideias que não precisamos repetir. Eu estou a ler agora sobre finanças públicas, sobre finanças privadas, e há livros que repetem ideias. Então eu vou ler mais as ideias que eu já sei para aqui, se eu só estou a buscar informação. Agora, se eu quisesse dar uma palestra, falar sobre aquilo, buscar pormenor, se calhar leria. Então, os critérios que eu uso na leitura mecânica são precisamente estes, né? Eu uso, primeiro, o que é que eu pretendo, eu olho se o autor traz o que eu pretendo, e se o que eu pretendo está lá. Se eu quiser fazer comparação, então eu faço mesmo uma leitura verdadeiramente dinâmica. Não é dinâmica da leitura dinâmica, de leitura rápida, mas fazer ler rápido, ler lento, eliminar conteúdos, fazer para, num período minimamente considerado aceitável, eu ler os livros. O amigo Manuel pergunta como focar-se na leitura. Bom, amigo Manuel, para haver foco na leitura, primeiro tem que fazer o exercício elementar, básico, de sintonizar a mente que interpreta e que dá significado às coisas e os olhos que fixam, ok? Então, fazer essa sintonia. E este é um exercício inicial que tem que fazer. É pegar um texto e quando ler com uma esferográfica a acompanhar. Este ato mecânico de acompanhar não deixa de distrair, porque à medida que vai lendo, vai interpretando, lendo, interpretando, vai conhecendo, vai sabendo, vai. Agora, se forem matérias que não são do seu domínio, não é? E existem muitas matérias que não são do domínio, faça uma pré-preparação para aquela matéria. E a pré-preparação é a leitura institucional. Faz perguntas, o que é que o autor diz, o que é que não diz, o que é o interesse do livro, o que é que está ali, o que é que não está. Isto vai lhe criar o ambiente, as preliminares, desculpem lá esse termo, vai criar as preliminares para poder assimilar e ter o interesse para ler. Uma vez no interesse pela leitura, já não vai poder mais ficar desfocado, vai estar perfeitamente concentrado naquilo que estiver a ler. Então tem que fazer isto, primeiro definir por que quer ler, o que é que quer ler dentro do que quer ler, se aquele autor traz aquelas matérias, se a forma como está a expor é a forma como quer, fazer esta pré-preparação. Fazendo esta pré-preparação, depois é só entrar. Não pega num livro e comece logo a ler. Não é assim que se faz. Não é inteligente ler assim. Ok? Então, esta é a resposta. A Jane pergunta qual é o top. Bom, top 5. Eu me lembro-me do top 5 na perfeição. Top 5. Primeiro grande livro revolucionário da minha vida foi de Dale Carnegie.
Eu li este livro em 1993. Foi revolucionário. Como conseguir tudo o que queres. E os 4 livros dele, que também são Como Falar Facilmente, Dale Carnegie. Como Evitar Preocupações e Viver Feliz. São 3 livros só deste autor que marcaram. Ok? Um outro livro que marcou mesmo profundamente foi O Mestre da Moda, dos nossos clássicos de Angola, porque é um livro altamente divertido e nós líamos Manana, Mestre da Moda, não é porque retratava a vida em Luanda e havia aquela simbiose dos nossos costumes próprios, ok? Então, estes são os livros que li na adolescência, que me impulsionaram o gosto de ler e que me fizeram ler. E, do gênero diferente, um livro que também me marcou profundamente foi Máscara Negra. É um romance com 10 tomos. Era ler aquele livro, o indivíduo ficava sem fôlego, lia, e tinha as outras atividades, e às vezes ia à casa de banho para continuar a ler, porque estava aquele enredo todas as vezes, eu não sei o que é que está aí, o indivíduo, e agora? Terminou o livro, epa, e agora o que é que vai acontecer ao Máscara Negra? E ficava assim, e tínhamos que esperar muito, porque nós estávamos no seminário, eu só fui seminarista, e quem nos emprestava o livro era o tio do meu amigo Miguel Antônio do Nascimento, tínhamos que esperar mais uma semana para ler e ficava aquela ânsia. Então foram estes livros do top 3, 5 que eu tenho como livros que marcaram a minha vida e que me introduziram neste mundo maravilhoso que é o mundo da leitura. Firmino pergunta o que significa PPP e como aumentar. Bom, PPP significa palavras por minuto, ok? Para nós medirmos a velocidade com que lemos, temos que contar quantas palavras nós lemos em cada minuto. Ok? Se o amigo Firmino puder, quando estiver num lugar apropriado, pegue num livro, pegue num cronômetro e comece a ler. Ministra Conselheira, muito bom dia. Então... Eu estou bem, ministra. É só começar a ler e quando o despertador terminar 1 minuto, para e anota, ok? Então, conta as palavras que conseguiu ler num minuto. Esse número de palavras que conseguiu ler num minuto é que então o nosso famoso PP, que são palavras por minuto, ok? Portanto, esta é, no fundo, a medição que se faz da velocidade da leitura na leitura dinâmica. E aqui, como disse, o pobre de todos nós mortais lemos de 50 palavras por minuto, e aqui estamos a falar de pessoas que já estão um bocadinho acima do nível elementar, e depois até as 200 palavras, ok? Um estudante universitário lê mais ou menos isto, ok? Lê mais ou menos perto de 200 palavras por minuto, os habilidosos, né? Os outros ficam na média entre 100 a 200, ok? Então, como fazer para aumentar? Para aumentar, meus caros, não é? Nós não temos atenção, nós lemos lento, porque queremos primeiro subvocalizar, repetir a palavra mentalmente, ou mesmo fisicamente, isso atrasa, não é? Não seguir a linha, nós temos que ter um indicador, um guia de leitura, para nos dar também velocidade. Este exercício é elementar, faça isso. Quando ler, não lê assim de forma abstrata, a olhar para o livro, não. Pega uma esferográfica e vai lendo por linha mesmo. Vai mesmo lendo. Esse ato mecânico, se fizer isto todos os dias que ler, vai lhe habilitar a sintonizar mente e este ato mecânico de leitura. Com isto, se ler, pelo menos num ano, uns 5 livros, que é a média mundial, 5 livros lá, já vai estar muito bom. Vai ver que no final a sua métrica de PPP vai disparar. É a única forma de aumentar, não existe outra. Esta é a base, que é elementar. É a técnica base. Todos nós devemos fazer isto para, primeiro, ter concentração e foco, disciplina na leitura e para aumentar a velocidade. O outro segredo para o aumento da velocidade é a elasticidade mental. O que dá elasticidade mental é a leitura. Tem que ler muito. Porque quando lês muito, vai aumentar o vocabulário, porque muitas vezes nós paramos para perceber essa palavra quer dizer o quê. E um verbo que eu desconheço, um artigo que eu desconheço, uma palavra que eu desconhecer,
interrompe imediatamente a dinâmica da leitura. Mas se estiver num processo apenas de leitura, não para se não perceber. Lê, avança. Aquela palavra vai surgir tantas vezes na tua vida que um dia, quando não estiveres no processo da leitura, vai abrir o dicionário e vai saber e nunca mais vai se esquecer daquela palavra. Há muitas palavras que ficam apenas teimosamente na nossa cabeça. Estimado Dr. Mário Quinta, eu acho que respondi. Só não sei se satisfatoriamente, mas estas são as respostas às questões que foram colocadas. Muito obrigado, doutor Silva. De facto, respondeu todas as questões. E eu sei que o doutor Silva, para além de ler imenso, também fala imenso. Falar é também, digamos assim, a sua praia. E o senhor fala bem, fala bem. É agradável Muito obrigado. ouvi-lo falar, mas infelizmente dos 138 milhões de livros que disse terem sido escritos pela humanidade, nenhum deles nos ensina a travar o tempo. O tempo ainda continua a ser, por isso, um recurso finito e nós temos de terminar, apesar de existirem outras perguntas do bate-papo. Foi criado um grupo para essa palestra no WhatsApp e o Dr. Silva vai colocar ali, neste grupo, informações sobre o grupo Caminho da Prosperidade e quaisquer outras informações adicionais que os ilustres participantes possam ter. Nós agradecemos ao Dr. Silva o facto de ter se predisposto em partilhar esse seu conhecimento com esta vasta audiência. Eu devo reiterar que fez isso a custo zero. Alguém perguntava se existem cursos de leitura dinâmica. Existem, de facto, e são cursos que são pagos. E o Dr. Silva esteve aqui durante 2 horas a partilhar o seu conhecimento a custo zero. Ele disse-nos, eu falarei sem custos e falei com muito gosto. E por isso, o nosso muito obrigado, Dr. Silva. Nós gostaríamos também de agradecer à Associação dos Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola, assim como o Colégio Santa Clara de Assis, pelo apoio prestado à nossa Faculdade de Direito da UCAN na organização deste evento. Por último, mas de não menos relevância, a nossa gratidão vai a todas e todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa palestra. Nós estamos, de facto, imensamente tocados por essa vossa atitude. Esperamos que, de facto, esta semente que foi lançada pelo Dr. Silva em relação à leitura dinâmica possa, de facto, germinar em cada um de nós. Muito obrigado a todos e que tenham uma continuação de uma ótima sexta-feira. Cuidem-se, que ainda estamos em tempo de pandemia. Muito obrigado.
Estimados colegas da regia, agradecíamos que pudessem então terminar, fechar a sala, por favor.